encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Todos nós conhecemos essa passagem bíblica. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. E diz assim: E Jesus continuou: O homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: Dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para as terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Em outras traduções diz vivendo de forma dissoluta. Coincidentemente, após haver gastado tudo que possuía, abateu-se sobre toda aquela terra, aquela região, uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o seu estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caído em si, falou consigo mesmo: Quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Versículo 24. Portanto, este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começava a celebrar o seu regresso. Amém? Meus queridos irmãos, todos nós conhecemos essa passagem bíblica, que vai nos relatar acerca da parábola do filho pródigo, a partir do versículo 11. É interessante que o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, ele é considerado o capítulo da perda, ou o capítulo dos achados e perdidos. Por quê? Porque Jesus, a Bíblia vai dizer que, no versículo 1, que muitos pecadores, coletores de impostos, se aproximavam de Jesus para ouvir Jesus ensinar, para ouvir Jesus pregar. E o versículo 2 vai nos dizer que, entretanto, havia entre daquele povo ali, no meio, os fariseus e os mestres da lei, que estavam censurando Jesus, dizendo: Jesus, salve, se mistura com pessoas desqualificadas e ainda partilha com pão com elas. Ou seja, os fariseus e os mestres da lei estavam criticando a atitude que Jesus estava tendo com aqueles pecadores, com aquelas pessoas de má fama, pessoas que ninguém lhe dava nada. Jesus estava se compadecendo delas. Então eles criticam essa atitude de Jesus. Esse aí se mistura com pessoas desqualificadas, pessoas pecadores, cobradores de impostos. Olha, ou seja, censurando, criticando a atitude de Jesus. Então, diante dessa situação, Jesus ele vai propor algumas parábolas. Aí Jesus vai falar sobre a parábola da ovelha perdida. Aí Jesus vai falar sobre a dracma perdida. Aí Jesus vai falar sobre o filho que se perdeu também.
vai ao seu pai e diz: pai, dá minha herança que me cabe a mim, porque eu vou embora, eu quero minha herança, eu quero ir embora, eu quero viver minha vida. Então ele pega toda a sua herança, o pai, reparte a herança, dá para o filho mais velho e a parte que cabia ao filho mais novo. Então o texto vai dizer que, com o passar do tempo, o filho mais novo reúne tudo, prepara-se para ir embora, prepara a sua viagem e ele segue caminho, saindo da casa do pai. Ele vai embora, resolve sair, pega toda a sua herança e vai para uma terra distante, bem longe. É interessante que em outras traduções vai aparecer uma expressão longínqua, bem distante. Veja, esse jovem está querendo ir embora, mas ir embora não para o outro lado ali, mas ir embora para uma terra distante. Ele queria se afastar o máximo que pudesse da casa do pai. Ele queria ir embora. Então ele pega, prepara e vai para uma terra distante. A Bíblia vai dizer no versículo 3 que ele reúne tudo que tinha e ele parte. E quando ele chega nessa terra distante, a Bíblia vai dizer que ele esbanjou todos os seus bens. A minha versão vai dizer que ele viveu de forma irresponsável. Em outras traduções vai dizer que ele viveu de forma dissolutamente. E eu vi um texto aqui, em Provérbios capítulo 28, e o versículo 15 que vai dizer: quem guarda a lei é filho inteligente, mas o que anda em más companhias entristece e envergonha os seus pais. A Bíblia vai dizer que esse jovem começa a se envolver com más amizade. A Bíblia diz que esse jovem começa a gastar tudo que ele tinha, andando com más companhias, vivendo de forma dissoluta, fazendo aquilo que não agradava, não estava acostumado a fazer. Foi embora, chega nessa terra, começa a ter mais amizade, começa a frequentar lugares inapropriados. Eita Jesus! Começa a frequentar festinhas, começa a enfrentar ambientes inapropriados. Oh, Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Começa a fazer coisas que não cabem ao Filho de Deus, porque queria viver sozinho. As más companhias e começa a gastar. Certamente chegou no lugar com dinheiro, aí o pessoal começou a ver, esse aí tem dinheiro, começa a se aproximar dele. Deixa que eu pago. Porque quando a gente está bem, tem dinheiro no bolso, meu irmão, pessoas se aproximam. Quando nós temos algo a oferecer, então ele começa a viver dessa forma, porque ele resolveu sair de casa. Mas a Bíblia vai dizer que naquela região começou
dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele, para sobreviver diante da crise, ele vai cuidar de porcos. Um trabalho insultante para o judeu. Por quê? Porque os porcos, segundo a lei de Moisés, eram impuros. Então ele vai fazer aquilo que era impuro, ele vai cuidar de porcos, algo desprezado para o judeu. A vida é cruel. Oh, Espírito Santo. Lá está o jovem cuidando dos porcos. Aí o texto vai dizer que ele, versículo 16, vai dizer que ele chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens, com a comida dos porcos. Grande era a necessidade daquele homem, daquele jovem. A crise estava tão grande que ele falou assim: eu quero comer a comida desses porcos para me alimentar. Porque ele não tinha o que se alimentar. Por quê? Porque já tinha gastado tudo que ele tinha. Diante dessa crise, diante desse sofrimento, o versículo 17 vai dizer que ele cai em si e fala consigo mesmo, dizendo: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Os empregados do meu pai estão comendo melhor do que eu aqui padecendo. Aí ele resolve se levantar, toma uma atitude e volta para a casa do pai. Porque ele cai em si, naquela situação, naquela crise existencial. Ele cai em si, ele se arrepende, porque arrependimento, metanoia, voltar de volta do caminho, mudança de rumo, mudança de mente, de mentalidade. E ele resolve voltar. Ele volta para a casa do pai, ele é perdoado e o pai oferece uma festa. Qual é a lição que nós podemos aprender com esse jovem dessa parábola? Que lições nós podemos aprender com esse jovem? Aquele rapaz, esse moço que resolveu ir embora de casa com a sua parte da herança, mesmo ainda com o pai vivo. Não se escandalize do que eu vou falar. Ele não errou em sair de casa. Veja, vou explicar. Ele não errou em sair de casa. Por quê? Porque todo filho sai de casa. Sai de casa para trabalhar, sai de casa para estudar, sai de casa para fazer algum afazer. Ele sai de casa, ou sai de casa porque um dia casou na casa do pai. Todo filho sai de casa. A casa dos pais é como se fosse um hotel, um grande hotel, e os filhos são os hóspedes desta casa. Chegam, ficam um tempo, depois vão embora. E geralmente não paga a conta. Aonde que esse filho então errou? Se todo filho sai de casa para trabalhar, para estudar, ou porque casou, aonde que esse homem, aonde que esse rapaz errou? Aonde foi o seu erro? Onde estava o seu erro? Ele errou porque saiu na hora errada.
Quando você quebra esse princípio de autoridade, você se quebra e não ganha, só perde. Quem está debaixo de autoridade está debaixo de proteção. Quem está debaixo de autoridade está debaixo da bênção. Quem reconhece essa verdade, esse princípio, se dará bem na vida. A pergunta que eu faço para você nesta tarde é: como vai sua vida nesta questão? Você tem reconhecido a autoridade? Não, mas eu não quero, eu vou obedecer. Quero viver solto. Quero fazer o que está na telha. Quem manda me meu nariz é eu. Enquanto você está debaixo de uma autoridade, querido, quem manda é a autoridade. E esse jovem resolve sair. Não, mas fulano de tal vive. Ó, meu amigo pode. Fulano de tal faz isso. Por que eu não posso? Por que meu pai coloca limite? Por que meu pai não quer que eu tenha amizade com fulano de tal? Por que minha mãe diz isso? Por que minha mãe faz isso? Cara na bolsa, vai fazer isso, vai a casa. Ei, querido, Deus está te ensinando. Eita, Jesus. Reconheça a autoridade. Quer exercer uma autoridade? Fique debaixo de uma autoridade. Você nunca será uma autoridade se você não passar debaixo de uma autoridade. Só temos a ganhar, querido, quando nós ficamos debaixo de autoridade. Amém. Quem está debaixo de autoridade está debaixo da proteção, está debaixo da bênção. Quem reconhece esse princípio só tem a ganhar. Como vai a sua vida? Quando foi que a vida do pródigo começou a melhorar? Quando ele cai em si e reconhece o erro que cometeu. Eu abro um parede para dizer o seguinte: um erro não nos define. Um erro não nos define. A Bíblia diz que ele cai em si e resolve voltar para a casa do Pai. Resolve voltar para o caminho de volta. Tomarei o caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da vitória. O caminho de volta é o caminho da restituição. O caminho de volta é o caminho do reconhecimento que errou. O caminho de volta é o caminho do perdão. Este caminho que faz com que aquele que errou tenha tudo de volta que perdeu. Ele reconquista porque reconheceu o seu erro. Então, querido, nessa tarde, nós podemos aprender com esse texto que o melhor caminho é a obediência. O melhor caminho é estar debaixo de autoridade. Temos que estar debaixo de autoridade. Temos que reconhecer o que Deus faz. Esse jovem, ele errou, mas ele toma a melhor atitude e decisão da sua vida. Em qual? Voltar para o caminho. Amém. Então, querido, nessa tarde, reconheça, mesmo que você tenha errado, como anda a sua vida, porque muitos querem servir a Deus, mas não querem se submeter a uma autoridade. Então, quando tua mãe dizer não, obedece.
Porque quando nós nos submetemos à autoridade, nós só temos a ganhar. Esse jovem, ele volta para casa, ele reconheceu, e quando ele chega, ele diz: Pai, eu pequei em conhecimento, pequei contra o céu e contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado meu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja a atitude do pai. Então, o pai ordenou ao seu servo, enquanto o filho estava lá: Ó pai, pequei contra ti, eu sou indigno, eu não sou mais digno de ser chamado meu filho.